Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de PHP. E na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando com arquivos. Basicamente nós iremos criar um questbook aí utilizando arquivos em PHP. Vamos aprender algumas funções novas para manipulação de arquivos aí e praticar o conteúdo da aula passada. Então quem não assistiu a aula passada, a aula 41, volta, assiste, entende os conceitos iniciais, os conceitos básicos lá para trabalhar com arquivos, depois volta na aula de hoje. Em geral, fazendo um resumo aí, nós vamos ter um formulário que vai fazer a leitura de uma mensagem e um nome e armazenar esses dados dentro de um arquivo TXT. Vamos ter também um outro arquivo que vai fazer a leitura desse TXT e escrever na tela todas as mensagens que foram registradas no nosso livro de visitas. Então basicamente é isso. Questbook hoje com arquivos TXT em PHP. Logo depois da vinheta. Roda aí. Então, moçada, aqui no computador, vamos lá, vamos para frente, que a aula hoje é extensa, a aula hoje é grande e eu já estou com algumas coisas preparadas já. Primeiramente, o Easy PHP já está rodando e eu já tenho aqui na pasta, criei uma pastinha aqui, aula 42, com alguns arquivos já para gente dar início na aula de hoje. Eu já tenho os arquivos visitas.txt, que está vazio, certo? Escrever.html e index.html. Os dois já estão abertos aqui no Notepad++. E o index, ele nada mais é um arquivo HTML simples com dois links, tá? Então, HTML a gente consegue abrir direto por aqui para a gente ver. Olha só, tem dois links, o escrever e o ler. O escrever, ele vai me chamar a página escrever.html e o ler vai me chamar a página ler.php. Ler.php a gente não tem, nós vamos criar. A escrever.html a gente já tem, deixa eu passar pela de cá, que nada mais é do que um formulário com dois campos, olha só, escrever. Aqui, ó, dois campos, tá vendo? Dois campos de texto, nome, mensagem e um botãozinho enviar. Então, esse formulário, ele é o questbook aqui, com dois campos input, tá aqui, ó, text, o submit, e ele vai chamar a página que nós vamos criar, que vai ser a escrever.php. Então, recapitulando, o objetivo da aula de hoje é criar um questbook, um livro de visitas, que vai armazenar o conteúdo em um arquivo TXT. Então, ele não vai usar banco de dados para fazer o armazenamento dessas informações, dessas mensagens do livro de visitas. Ele vai ser um questbook mais simples que vai usar arquivo TXT. Por ter um acesso mais rápido, mais simplificado aí, sem muita firula, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aí deixa eu ver, pelo arquivo de escrita. Sim, vamos começar pela escrita, né? Como é que isso aqui está funcionando? Olha só. Vamos abrir o link aqui, o index. Se eu clicar aqui no escrever, ele vai chamar o formulário. Tá vendo? Se eu clicar no ler, ele não vai chamar, ele vai tentar chamar o ler.php. Olha aqui, ó, ler.php, mas esse arquivo ainda não existe, tá bom? Então, o primeiro que nós vamos criar na aula de hoje é o arquivo para escrever, para gravar no TXT, né, no nosso visitas.txt, o conteúdo que foi digitado no formulário, aqui no formulário do escrever.html. Então, vamos lá, vamos fazer o arquivo que vai receber essas informações, o nome e a mensagem, e armazenar isso em um arquivo TXT, lá no nosso visitas.txt.
.txt. Então, já vou copiar esse código HTML básico aqui, ó. Copiar. Vou iniciar um arquivo novo, colar o código aqui e salvar esse arquivo com o nome, deixa eu ver, escrever.php. Ok? Então, arquivo de escrita. Esse código HTML aqui não tem. Então, vamos iniciar aqui o código PHP. PHP. Opa, isso aqui não tem nada. Tira aqui, beleza? Finaliza aqui. Então, todo o conteúdo, toda a rotina que vai escrever lá no arquivo TXT vai ser implementada aqui. O que nós precisamos fazer? Primeira coisa, eu preciso receber os itens passados lá do formulário, que são os campos nome, aqui ó, fnome, e os campos fmsg. Mas antes disso, eu tenho que associar o meu arquivo PHP ao formulário, ok? Para quando eu clicar aqui no Submit, ele vai chamar quem aqui no Action para passar esses valores? Ele vai chamar o escrever.php. Então, vamos lá. Escrever.php. Ok. Com isso, essa página, esse arquivo do formulário aqui, esse código do formulário, fica pronto. Ok? Então, vamos lá no escrever.php. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, então, é receber os dados lá do campo fnome e do campo fmsg. Vou receber e armazenar esses dados em variáveis. Vou criar a variável nome, indicar que ele está sendo passado por post, vamos confirmar isso. Aqui, ó, post, certo? Então, ele está sendo passado por post e indicar para ele aqui a variável não, o conteúdo que está sendo passado do campo fnome. Muito bem. Vou criar também a variável msg, que vai conter a mensagem do mesmo formulário, né? Então, passada via post também. Aqui é o campo f_msg. Muito bem. Recebi os dois campos e eu vou juntar isso tudo aqui em uma variável só, para ficar mais fácil na hora de fazer a escrita lá no TXT. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de conteúdo, certo? E nessa variável eu vou armazenar a mensagem e o nome da pessoa que deixou a mensagem. Então, vou falar aqui conteúdo recebe o conteúdo da variável msg, ok? Concatenado, né? O concatenado aqui lembra que não é o mais, certo? É o ponto, ok? Mais uma string que vai fazer a quebra de linha, porque eu quero a mensagem em cima, embaixo o nome. Mais concatenado aqui com o valor da variável nome. Então, o conteúdo vai ter mensagem, quebra de linha, nome. Lembra como que a gente faz a quebra de linha aqui? No arquivo txt? É o /r/n. Então, muito bem. Coloquei o Enter aqui lá no txt, né? MSG, mensagem, quebra de linha, nome. Beleza? Então, organizei aí o conteúdo do arquivo txt, que vai ficar no arquivo txt, né? Todo na variável conteúdo. Isso aqui só para ficar mais fácil, tá? Eu não precisar, essa variável não é obrigatória. Eu poderia fazer sem ela, sem problema nenhum. Só para ficar mais fácil da gente passar, da gente trabalhar com o fwrite, que vai fazer a escrita no arquivo txt. Vamos à parte do arquivo? Vamos lá, né? Então, lembrando aqui que para a gente, como o arquivo já existe, eu só vou abrir. Então, para a gente abrir o arquivo, nós vamos usar a função fopen, passar para ele aqui o arquivo. Como é que chama o arquivo? Visitas.txt. Vou passar para ele o arquivo
visitas.txt, ok, e o modo de abertura desse arquivo. O que ele precisa fazer? Eu preciso escrever nele, então tem que ser um modo de escrita. E eu preciso escrever sempre no final dele, porque senão ele vai sobrescrevendo as mensagens anteriores, certo? Então, para abrir para escrita com o ponteiro no final, nós vamos usar o modo A. Lembra disso? E se o arquivo não existir, o que ele vai fazer? Ele cria. Então, essas são as propriedades do modo A. Ele abre para escrita, ponteiro no final, e se o arquivo não existir, ele cria. Mas como existe, ele só vai abrir para escrita. Os modos nós vimos na aula passada, tá bom? Então, quem não acompanhou a aula passada, aula 41, volta aí, assiste lá, aprende sobre o básico de arquivos e volta aí na aula de hoje. Esse conteúdo nós vamos criar um ponteiro para ele, né? Então, nós vamos armazenar isso aqui na variável arquivo, tá? Não é um ponteiro igual no C++, não, tá bom? A ideia aqui é um pouquinho diferente aí. Beleza. Então, nós armazenamos, criamos aqui, fizemos a abertura do arquivo. Agora, vamos fazer a escrita nesse arquivo. A escrita com a função fwrite. Por enquanto, gente, não tem nada de novo. Tá certo? Tudo isso aqui nós vimos na aula passada. Nada de novo. O que o fwrite precisa? Ele precisa do ponteiro do arquivo, que no caso aqui é a variável arquivo, e o conteúdo. Tá certo? Eu posso até quebrar a linha aqui já de uma vez também, ó. Deixa eu concatenar aqui com outra quebra de linha, /R, /N, porque ele vai escrever, no caso, a mensagem numa linha, quebra a linha, escreve o nome e já quebra a linha de novo, já preparando já para a próxima mensagem, tá certo? Então, o fwrite aqui precisa do ponteiro, que no meu caso é o arquivo, a variável arquivo, e o conteúdo que ele vai escrever, o texto que ele vai escrever nesse arquivo, que está lá na variável conteúdo. A variável conteúdo. Muito bem. Fiz a escrita no arquivo. Já preparei a escrita do arquivo. Agora, o que a gente tem que fazer? Posso dar uma mensagem, certo? Com o conteúdo e fechar o arquivo, certo? Vamos dar mensagem. Eco aqui, ó, mensagem gravada com a mensagem que está aqui na variável conteúdo. Muito bem. Em seguida, na sequência, a gente tem que fechar o arquivo com close. Ponteiro arquivo. Então, olha só, gente, nada de novo. Nenhuma novidade no arquivo escrever.php. Resumão dele aqui. Estou recebendo os dados do formulário, né, o nome e a mensagem, organizando isso aqui em uma variável só, que vai conter a mensagem, enter, nome, enter. Beleza? Abri o arquivo aqui com o modo A, que é a abertura para escrita com ponteiro no final do arquivo. Tá certo? Se o arquivo não existir, ele cria. Escrevi no arquivo. Escrevi em qual arquivo? No arquivo aqui do ponteiro arquivo, certo? Da variável arquivo. E o que eu estou escrevendo? O valor da variável conteúdo, que foi organizado aqui. Na sequência, eu emiti uma mensagem falando assim, simplesmente que a mensagem foi gravada, certo? Com o valor da variável conteúdo, certo? Que é a mensagem mais o nome. E por último, eu fechei o arquivo. Então, o arquivo que faz, o código que faz a escrita da mensagem no arquivo TXT está pronto.
o que que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar o código que vai ler o arquivo TXT e escrever esse conteúdo na tela. Porque nós já temos aqui funcionando o arquivo escrever. Vamos ver, né? Vamos testar ele aqui para verificar se está tudo ok. Eu estou falando que já está funcionando, mas nós não testamos, né? Vamos no nosso alias. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui aulas PHP canal. Nossa pastinha aqui, aula 42. E vamos chamar, ele abre o index, né? E vamos chamar aqui o escrever. Então vamos clicar no escrever, ele chama o formulário. Vamos colocar aqui ó, um nome e uma mensagem. Teste de, já está até aqui, entrada de mensagem. E vamos clicar no enviar. No enviar ele vai chamar o escrever.php. Ok? Que vai fazer a rotina de escrita. Vamos ver isso aqui. Enviar. Enviar. Beleza, lá, mensagem gravada. A mensagem foi teste de entrada de mensagem e o nome foi Bruno. Podemos clicar, criar um linkzinho, voltar aqui, né? Vamos lá. Vamos nele aqui. Depois de fechar o arquivo, aqui no final, nós vamos criar um link que vai voltar lá para o index.html. Target self, para abrir na mesma janela, com o texto voltar. Fechando aqui. Vamos traçar uma linha aqui, né? Vou colocar um HR aqui. Beleza. Salvando aí. Vamos voltar aqui. Beleza. Então, o arquivo escrever já está funcionando. Vamos ver, né? Vamos ver se ele escreveu aqui no nosso arquivo de visitas. Está lá. Teste de entrada de mensagem. Bruno. Muito bem. Então, o nosso código aqui do escrever já está funcionando. Vamos fazer o ler? Vamos fazer o arquivo que vai ler o código, ler o arquivo TXT e escrever o conteúdo na tela? Vamos lá, vou pegar a partir desse aqui mesmo. Deixa eu vir aqui, ó. Salvar como ler.php, salvar. Deixa eu abrir o escrever aqui novamente para ter ele aberto, né? Agora nós vamos trabalhar com o ler. Então, esse código aqui, vamos lá, vamos apagar aqui, que esse aqui vai ser o arquivo que vai fazer a leitura. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso abrir o arquivo. Como ele vai ler, eu preciso abrir no modo de leitura. Vamos lá? Fopen. Fopen. Qual que é o arquivo que ele quer abrir? O visitas.txt. Qual que é o modo? Somente leitura. Com ponteiro onde? No início do arquivo. Ele tem que começar do início. Certo? Qual que é o modo que faz isso? Modo R. Ah, Bruno, eu não lembro desses modos, não. Volta na aula anterior, aula 41. Lá eu coloquei em comentário os modos de operação que nós podemos usar aí. Tá certo? E isso aqui vai ficar armazenado aqui no nosso ponteiro arquivo, na variável arquivo. Joia? Beleza, tudo isso aqui explicado na aula passada, nada de novo. Agora é que vem a novidade, certo? Vem as duas novidades aqui da aula de hoje, em termos de codificação. Como é que nós vamos ler arquivo? Nós abrimos ele aqui para leitura e posicionamos o ponteiro no início do arquivo. Nós temos que usar um while aqui para percorrer todo o nosso arquivo enquanto não estiver no final. Então, basicamente, eu vou abrir o arquivo com todo o conteúdo lá dentro. Posiciono o ponteiro no início do arquivo. E vou lendo linha por linha, até que ele chegue no final. A hora que ele chegar no final, acabou o arquivo. Eu saio desse while. Então, nós vamos fazer um while que vai ler linha por linha, ok? Enquanto ele não chegar no final do arquivo. Vamos lá.
Então, eu já sei que a aplicação é com while. O nosso, que nós estamos falando aqui, o nosso código vai ser enquanto não estiver no final do arquivo. Eu tenho uma função que faz o teste para a gente, retorna true quando ele chega no final do arquivo, que é a FEOF, F end of file. Então, a função, vamos colocar aqui, ó, F end of file, final de arquivo, ok? Preciso passar para a função o ponteiro aqui, que é o arquivo, joia? Só que a função, ela me avisa quando chega no final. O while aqui é diferente, é enquanto não for final. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Usar o operador not. Joia! O que eu coloquei ali? Enquanto não for final de arquivo, o arquivo visitas.txt, ou seja, enquanto eu não chegar no final do arquivo visitas.txt, o que ele vai fazer? Ele vai ler linha por linha. Muito bem. Então, vai ler e escrever na tela. Então, escrever na tela, comando eco. Ler a linha, outra novidade. Comando F gets. O F gets, ele lê a linha, ok? Retorna a string da linha. Então, eu vou falar aqui quem que eu quero ler, né? Que é o ponteiro arquivo, e quantos bytes dessa linha eu vou ler. Então, a primeira primeiro eu tenho a mensagem e depois o nome lá no arquivo, né? Olha aqui, ó, vamos confirmar, ó. Eu tenho mensagem, depois o nome. Então, a mensagem pode ser grande. Então, vou colocar uma quantidade de bytes aqui grande, 4.096 bytes, ok? Li a mensagem e escrevi essa mensagem. Agora eu vou escrever a próxima linha, que é o nome. Então, echo f gets, novamente, do ponteiro arquivo, e eu quero agora o nome. O nome não é muito grande, né? Então, não preciso de 4.096 bytes. Eu acho que 100 bytes aqui dessa segunda linha já são o suficiente. Então, se eu der um novo fgets aqui, a cada fgets, ele lê a linha seguinte, tá? Então, veja bem, abri o arquivo para leitura e posicionei no início. Tá lá na primeira linha. Então, ele lê aqui a primeira linha e o fgets automaticamente, depois de executado, pula o ponteiro para a próxima linha, certo? Então, aqui vai estar na linha 2. Mas, na verdade, começa a linha 0, né? Linha 0, que é a primeira. Linha 1, que é a segunda. Lê o conteúdo, certo? E depois que ele executou, ele passa o ponteiro para a próxima linha. Tá bom? Então, o while vai rodar novamente, iniciando aqui com a terceira linha, que é a segunda mensagem, segundo nome. Volta aqui, iniciando novamente com a próxima mensagem, próximo nome. Próxima mensagem, próximo nome. Isso enquanto não for final de arquivo. Muito bem. Abaixo de cada mensagem, eu vou quebrar a linha. Então, comando BR. 2BR aqui para dar um espaço maior. Certo? Ah, e também quero um BR aqui, né? Isso aqui ele não quebra a linha, não. Tá? Eu também quero mensagem em cima, nome embaixo. Então, esse eco aqui tem que quebrar a linha, ok? Escreve o BR, em seguida escreve o nome, certo? Escreveu a mensagem, BR, quebrou a linha, escreveu o nome. Quebrou a linha duas vezes. Próxima mensagem, BR, nome, quebra a linha duas vezes. Próxima mensagem, BR, nome, quebra a linha duas vezes. E assim por diante. Beleza. Já tenho aí toda a rotina de leitura do arquivo. Basta agora fechar. Então, Fclose, fechar aqui o nosso
arquivo, indicar aqui o ponteiro para o arquivo que está aberto. Muito bem, já tem o link aqui já, ok? Que vai voltar aqui no final. Beleza, código pronto. O código vai fazer a leitura de todo o arquivo e retornar aqui com fgets, retornar aqui linha por linha para escrita, né? Para a gente escrever isso aqui na tela com o comando echo. Vamos ver se isso funciona? Vamos ver, né? Vamos clicar aqui no ler. Olha aqui, ó. Já leu, olha lá. Teste de entrada de mensagem, BR, nome, BR. Tá vendo? Por isso que tem esse espaço maior aqui. Vamos escrever outra mensagem aqui. Escrever o nome aqui. Vamos colocar esse nome aqui. A mensagem vai ser segunda mensagem de teste. E vamos enviar. A mensagem gravada, segunda mensagem de teste, tel. Voltar. Vamos ler? Ler. Tá lá, ó. Teste de entrada de mensagem, Bruno. Segunda mensagem de teste, tel. Beleza? Isso aqui tá lá no arquivo visitas, olha só. Primeira mensagem, segunda mensagem. Vamos escrever mais um? Vamos lá. Vamos lá no nosso código aqui, voltar. Escrever. Vamos colocar aqui, ó, Bruce. Nome vai ser mensagem. Número 3. Ou terceira mensagem, mais fácil. Terceira, mas já estava escrito, né? Mensagem. Enviar. Terceira mensagem, Bruce. Vamos escrever aqui novamente. Outro aqui, Zig. Mensagem final. Enviar. Voltar. Vamos colocar só mais uma, né? Josiane. Agora é a última mensagem mesmo. Enviar. Voltar. Vamos ler tudo que tá lá, ó. Então, ler. Aqui é a primeira mensagem, segunda, terceira, quarta mensagem, última mensagem. Beleza, gente? Então, olha que fácil aí a aula de hoje, onde nós aprendemos um pouco mais sobre arquivos, né? Trabalhar com arquivos. Nós fizemos um questbook aí, utilizando o arquivo TXT de uma forma bem simples. A vantagem disso daí é que o acesso é bem rápido, né? É muito direto aí esse tipo de acesso, tá bom? Facilita bastante aí, tá? Economiza processamento, economiza tempo aí pra gente, ok? Bom, pessoal, então é isso aí. Vou ficando por aqui na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente provavelmente vai voltar a falar de arquivos, tá? Vamos falar sobre contador de visitas aí, utilizando arquivos de uma forma muito simples. Mas por hoje é só. Quem não gostou e quem gostou, clica no joinha. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Dúvidas e sugestões, postem nos comentários. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.